pela escala, vamos permanecer em comunhão e o Senhor nos enviará do céu o conselho da sua palavra. Vamos ler a palavra que o Senhor trouxe à frente no Evangelho segundo Lucas. Vamos ler no 15. Vamos iniciar a leitura do versículo 11. Vamos ler do versículo 11 em diante. Diz o título: Parábola do Filho Pródigo. Ajuda de Deus. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E, levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho,
que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém. A palavra de Deus é um mistério. Nós precisamos entender as coisas de uma forma mais ampla, com foco na vida espiritual. As coisas terrenas são passageiras, mas quando falamos das coisas do Espírito, quando falamos da misericórdia de Deus em favor das nossas almas, isso não tem preço. Enche o nosso coração de alegria quando falamos da graça do Filho de Deus. E se vê claramente que o Senhor Jesus, enquanto esteve ali junto com os discípulos, por onde passava, tinha palavras de vida eterna, de perdão, de compaixão. O Senhor Jesus tinha um amor incondicional pelas pessoas. O seu discurso era leve, de maneira que as pessoas necessitadas procuravam o conselho que saía da boca do Filho de Deus. Neste capítulo mesmo, o Senhor Jesus foi indagado pelos escribas, doutores da lei, pelos fariseus, porque dava atenção a pecadores, a publicanos, aquelas pessoas excluídas da sociedade procuravam o Senhor Jesus e tinha ali um amparo, tinha ali um aconselhamento. O Senhor Jesus sempre olhando almas. E bem-aventurado é você que entrou nesta manhã para buscar uma resposta de Deus. E a misericórdia de Deus está presente no nosso meio. Veja que o Senhor falava por parábolas. O Senhor, em diversos pontos, principalmente nos evangelhos, nós vamos encontrar o Senhor falando através de parábolas, contava uma história e, através daquela história, chamava as pessoas à reflexão e tinha uma mensagem endereçada a cada coração. Cada coração necessitado recebia a palavra do Filho de Deus. E aqui não foi diferente. Ele contou 3 parábolas, mas esta parábola do filho pródigo fala que